povo bonito, firmeza. Como é que tá, gente? Bom, hoje a pegada é um pouco mais séria. Hoje faremos uma visita contemplativa ao Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, que é um museu a céu aberto. Está ao meu lado o grande, o imperioso, honorável amigo peregrino Israel, que é sempre meu guia aqui em São Paulo. Oh, isso é gente boa demais, gente. Israel, bora lá? História pura, não percam. Bora lá. Então, gente, o Cemitério da Consolação aqui em São Paulo é considerado um museu a céu aberto e realmente é uma referência em arte tumular. É uma referência nessa arte. E não sei, tem gente que fala que não gosta, mas eu acho que expressa sentimentos, não é, Israel? Toda essa arte, esse acervo aqui a olhos vistos, expressa sentimentos. Eu fico olhando, né? Eu observo uma estátua e eu imagino o sentimento daquele que a esculpiu, sim, da família que encomendou aquela obra de arte. Temos aqui uma exposição de sentimentos. Você, como professor de história, você tem habilitação para falar a respeito. Estamos aqui diante da história viva, concorda? Sim, a nossa história está aqui. Tá. Muito, e olha que interessante, muita obra de arte, gente. Muita obra de arte mesmo. Vale a pena a visita. E a gente tem que quebrar esse tabu de... É lógico que não é lugar para passear. Cemitério não é lugar para passear. Cemitério é lugar para uma contemplação reflexiva, concorda? É um passeio reflexivo. Reflexão, é uma contemplação reflexiva. Eu acredito que seja... E cultura também. Sim, como cultura. Não? Nós vamos mostrar muitas lápides aqui de personalidades brasileiras. Vamos lá. Bom, nós encontramos aqui o túmulo do Monteiro Lobato. Olha aí. Grande referência na literatura infanto-juvenil, no folclore brasileiro. Olha que interessante. O cemitério ele tem o QR Code. Com o QR Code você obtém outras informações. Monteiro Lobato, né? Quem aí não lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo, né?
Aqui, gente, encontramos o do Mário de Andrade, autor de Macunaíma. Mário de Andrade está aqui com familiares, né? Macunaíma, autor de Macunaíma. A vida e seus encontros, né? Seus encontros, desencontros. Eu que já trabalhei tanto o conto do Mário de Andrade, o Peru de Natal, até mesmo por uma identificação, porque meu pai fazia aniversário no dia de Natal. Então eu trabalhei tanto esse conto, Peru de Natal, do Mário de Andrade, com os meus alunos, quando eu era professor, e nunca imaginei que eu ia fazer ali uma reverência ao túmulo dele, né? Gente, o roteiro respira a arte, viu? Muitas obras de arte mesmo. E eu acho então interessante, que eu vou mostrar para vocês em breve, a questão do cemitério, alguns metros depois um prédio espelhado, vou pegar um close ali melhor. É um paradoxo, não é? Aqui no cemitério da Consolação está sepultada a aristocracia da história brasileira. E cada passo que a gente dá, a gente encontra uma personalidade que fez história. Olha aqui, ó, caminhando por aqui, o colega aqui, professor de história, me mostrou. Que é o outro que eu fiz uma amizade aqui, tá? O Israel tá por ali. Mas olha aqui que ele mostrou. Marquês de Itu. Marquês de Itu, não conhecia a história, né? E com certeza é que deu origem ao nome da cidade de Itu, né? Interessante. E nós temos barão, marquês, esses títulos aqui são comuns entre as personalidades. Israel, esse túmulo aqui, por exemplo, do Marquês de Itu, sim, ele foi sepultado em 1889, um ano depois da abolição, não é isso? Sim. Então, quantos anos? Quase 150 anos. Você tá bom em história, Júlio. Não vou ser aqui, eu estou bem acompanhado. Ó, Israel, eu fico impressionado com isso. Ó, atrás de nós tem um prédio moderno. Sim. Essa imagem, o silêncio, o silêncio que eu estou dando, o companheiro lá achou o túmulo do Oswald de Andrade, nós vamos lá. Nós vamos lá, já. Mas é esse contraste. Sim. Lá a modernidade, a agitação, alguns metros depois, os passarinhos, o silêncio, o repouso eterno do corpo. Então são paradoxos para a gente pensar. Então, Júlio, esse cemitério, na verdade, ele era distante da cidade, da área urbana. É que a cidade foi crescendo e acabou... Hoje é bem dizer no centro, né? Centro da cidade, sim. Avenida Consolação, né? O mesmo nome. A Rua da Consolação. Vamos lá ver o Oswald, que encontramos um amigo ali. E ele encontrou... algumas pessoas que frequentam aquelas. Inclusive ele é professor de história e além de professor, ele admira muito o Gama Filho, então ele veio... Luiz Gama Filho. Foi professor? Ele tá é aqui, professor, né? sim. Vamos ver se ele mostra para nós lá. Encontramos aqui do Oswald de Andrade, outro escritor modernista. O sol aqui tá Oswald de Andrade. E o sol tá contra aqui, mas... Olha que interessante, Israel, você viu o QR Code? Sim. Você clicou em algum para ver se dá certo? Não. Depois você... Mas é muito interessante. Muito interessante. A família dele, em torno de, olha, 1888, esse aqui, de 1888. E é interessante, né, gente? Como eu já falei, esses prédios cercando o cemitério. Os paradoxos urbanos. O prédio lá,
Prédio para todo lado, cercando os centros urbanos. Então, encontramos aqui agora o túmulo do Luiz Gama. Deixa o sol aqui, tá? Aí, Luiz Gama, abolicionista. Tem tudo, ó. Jornalista, escritor, poeta, líder abolicionista, advogado. Então, gente, caminhando aqui, eu e Israel, encontramos o professor Lucas de História, não é, Lucas? Isso, exatamente. Professor de História, que veio aqui fazer uma pesquisa. Não é? E vem muito a esse espaço fazer as pesquisas. Traz os alunos de vez em quando, Lucas? Não, Nunca naquela questão do aqui. transporte que você nos falou, né? Mas o Lucas estava falando da história do Luiz Gama. Você disse que ele foi o maior abolicionista do Brasil. Sim, ele é considerado um dos maiores abolicionistas do Brasil. Ele, sozinho, né, libertou 500 escravos. 500. E quando morreu, aqui em São Paulo, o cortejo foi, assim, uma coisa fenomenal, porque era uma multidão, assim, enorme que acompanhou o cortejo fúnebre dele. E ele foi um homem muito importante, né? Ele foi vendido aos 10 anos de idade pelo próprio pai para pagar dívidas. E foi filho da Luísa Marim, que é uma das mais importantes mulheres que liderou uma das revoltas que a gente teve no Brasil no século XIX, que foi a Revolta dos Malês. Então, e ele entra para a história como esse abolicionista, como esse grande abolicionista brasileiro, e que deve ser sempre lembrado, né? Deve ser sempre reverenciado, respeitado, porque é um dos nossos heróis brasileiros. Como foi precioso encontrá-lo aqui, ouvir essa história de um professor de história que pesquisa a fundo a questão da interracialidade, que você comentou. Você trabalha muito com seus alunos? Trabalho. Inclusive, eu estou escrevendo um projeto agora para a escola que chama-se Quilombo em Chamas. Quilombo em Chamas, nossa, que nome forte, gostei. Porque nós vamos trabalhar e homenagear grandes autores negros brasileiros, né? E vamos homenagear também a escritora que está viva, é uma escritora mineira, que chama... Nossa, agora me deu um branco. Não, mas tudo bem. Sem você me fala, você lembra que eu coloco na descrição, se a gente lembrar. A Luana Tolentino. Luana Tolentino, professora da universidade lá de Minas Gerais. Eu sou mineiro, né? Não sei se eu te falei, eu sou mineiro. E acabou de escrever um livro chamado Sobrevivendo ao Racismo. Nossa. É um trabalho importantíssimo que ela faz. Foi muito caro encontrá-lo aqui. Luiz Gama era um grande herói. Sim. É ainda, não é? Lucas, você autoriza a colocar aí seu conhecimento no canal? Sim, à vontade. Muito obrigado, viu? Foi bom demais encontrá-lo. Não foi, Israel? Foi muito bom, sim. Agora nós encontramos aqui o túmulo da Marquesa de Santos. Marquesa de Santos, muito famosa na época do Dom Pedro I. Olha que interessante, ela que doou as terras para a instalação do cemitério da Consolação. Ela que doou as terras, Marquesa de Santos. É muita história, não é, Israel? Bastante. É muita história. A cada quadra a gente tem ali uma personalidade. Então, gente, eu acho que é aquilo que eu falei. Embora, sim, essa é a minha opinião, né? Quem não concorda, a gente respeita sempre a opinião diferente. Aqui, todo cemitério, né? É um lugar de contemplação. Contemplação da morte? Não. Contemplação da vida que se foi. Da vida que se fez, da existência que houve, tá? Para morrer tem que nascer, né, gente? E é um fluxo. E um lugar como esse aqui não deixa, às vezes, de nos aterrissar para essa contemplação, essa reflexão
É aquilo que eu digo no livro da professora Morte, Celebrando a Vida. A morte é uma grande professora, porque ela nos ensina, passo a passo, a maneira de viver da melhor maneira possível. O que me tocou aqui é essa questão de a modernidade, né, em oposição a esse ambiente reflexivo, né, que é de um cemitério. Ali um prédio, tem até ali ponto, ali outros prédios, e a gente entra aqui nesse ambiente reflexivo. Muita escultura, esculturas muito bem feitas, de um primor artístico, artes plásticas assim realmente consideráveis, né? Olha, esse aqui é diferente, ele tem uma Então, gente, aqui dentro do Cemitério da Consolação tem o mausoléu da família do Conde Matarazzo. É, realmente, muito grande. Muito grande. Manuel Ferraz de Campos Sales. Se eu não estou enganado, foi presidente do Brasil. Vamos pesquisar. Tenho quase certeza. Ah, sim, ó, presidente da República, está escrito na placa. Já está em... Chegamos aí próximo às 17 horas, o sol indo embora. E ficamos aí com essas imagens. A Israel, e encontramos o túmulo da Tarsila do Amaral, grande pintora. Olha lá que legal, quero ser a pintora do Brasil. Aqui o QR Code, né, dela. E realmente a Bapuru, a obra de pintura dela é de uma expressividade, não há palavras para descrever a grandiosidade daquele quadro, né, Bapuru. Senhor editor, coloca por favor a imagem do Abapuru. E com a Tarsila nós vamos aí encerrando esse momento de contemplação reflexiva aqui no Cemitério da Consolação em São Paulo, acompanhado do honorável amigo Israel. Bora lá, né, Israel? Bora lá, Júlio. A peregrinação urbana, não é? Sim. Peregrinação urbana. Ok.